A paz do Senhor, irmãos, amém? Gostaria de trazer uma palavra em que Deus tem posto ao meu coração para compartilhar com os irmãos, amém? Segue o nosso canal Espada Viva Oficial ali no Facebook, no Instagram, no YouTube, compartilhe, se inscreva e ajude a gente a levar a palavra do Senhor a todas as pessoas, amém? Gostaria de trazer uma passagem que Deus pôs ao meu coração, que está escrito no livro de Jeremias, capítulo de número 28. O versículo é o versículo de número 2. Amém? Está escrito assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Depois de 2 anos, passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os a Babilônia. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, a gente vê o profeta, Ananias, um falso profeta, profetizando para os reis, porque o rei Nabucodonosor invadiu, Jerusalém, estava nas terras de Judá para conquistá-la, e o rei chama-se o conselho, para ver o que ia fazer, para tomar conselho com os reis, com os conselheiros, com os príncipes, sobre a respeito desse assunto. E de certo momento ali, o profeta, o falso profeta Ananias, ele levanta e fala pela boca do Senhor, e fala como se fosse Deus, tivesse trazendo uma mensagem ao coração dele, tivesse falando no coração dele aquilo que Deus queria. E ele vai e fala que Deus iria restituir o povo novamente. Num prazo de 2 anos, Deus iria quebrar o jugo, Deus iria quebrar aquele domínio, Deus iria quebrar aquela força de Nabucodonosor sobre Judá, sobre Jerusalém. E quando ele fala isso, ele dá a entender às pessoas que ali estão que Deus estava com eles, que Deus estava na causa deles. E ele ilude as pessoas com aquela falsa pregação, com aquela falsa profecia, falando que Deus iria libertar, que Deus ia trazer todos os utensílios que Nabucodonosor tinha levado da casa do Senhor, E as pessoas acabam acreditando, tanto os conselheiros, como os príncipes, como os reis, porque era uma palavra boa, porque era uma palavra de restituição, de restauração. Uma palavra que Deus iria libertar aquele povo das mãos de Nabucodonosor. Só que Jeremias estava na história, um profeta verdadeiro, um profeta em que Deus estava usando para advertir, para alertar o povo das consequências dos seus erros, dos seus atos, das suas ações, que se eles não se arrependessem, Deus iria levar o povo cativo. E isso aconteceu. Só que as palavras de Jeremias não estavam tendo crédito, porque Jeremias era como se fosse um traidor da nação. Era um cara onde as pessoas não davam mais crédito à sua pregação, às suas profecias, porque as suas profecias eram de correção, era uma profecia dura, era uma profecia para colocar a pessoa no arrependimento, com a vida no altar, uma pregação de conserto, e eles acabam não acreditando em Jeremias. E Jeremias, no contexto dessa história, ele estava com um jugo no pescoço, representando Nabucodonosor, que ele iria fazer com o povo de Judá. E por essa falsa profecia de Ananias, o povo acaba acreditando, o rei acaba acreditando. E o que eu vejo aqui, irmãos, é que hoje em dia, há muitos falsos profetas. Há muitos falsos profetas pregando a palavra de Deus. Não somente nas igrejas, porque hoje virou moda, todo mundo está querendo falar da palavra de Deus.
tem todo tipo de pregador, tem todo tipo de pessoas falando, sabe? Em seitas fala de Jesus, nas igrejas que existem por aí, como os mormons, como até no centro de macumba eles falam de Jesus, nessas seitas, na católica, em todas essas religiões onde Deus não tem influenciado, Deus não tem estado ali dentro, sabe? E falsos profetas até dentro da casa do Senhor, na igreja evangélica do Senhor, que estão levando uma mensagem, sabe? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem onde as pessoas têm tido dado crédito, onde as pessoas têm se iludido com as pregações das pessoas, sabe? É uma pregação de autoajuda, uma pregação de realizações pessoais, uma pregação onde que Deus promete muitas coisas. Se você for ver, irmãos, aqui nos contextos bíblicos, que Deus fazia promessa à nação, sabe? Deus fazia promessa ao povo de Deus, ao povo de Israel. Deus não chegava e ficava falando, vou fazer uma promessa para você, vou fazer uma promessa para você, vou fazer uma promessa para você, como nos dias atuais, sabe? Hoje em dia, se tiver numa casa 10 pessoas, é 10 promessas, sabe? Ou mais, sabe? E Deus fazia promessas à nação de Israel, ao contexto geral das pessoas, a todo o povo. Quando Deus fala, obedeça a minha palavra, que eu vou colocar vocês aqui numa terra que mama leite e mel, os inimigos não vão sobrepor a vocês vão ser prósperos. E quando Deus fala isso, Ele não fala para uma família específica, Ele não fala para uma pessoa específica, Ele está falando para a nação em geral, e a nação começa a prosperar, e a nação começa a ter essa prosperidade, essa alegria, essas libertações, sabe? Essa tranquilidade, trazer a paz, sabe? Então é umas promessas que Deus punha sobre a nação, mas hoje em dia os falsos pregadores estão como Ananias, estão lançando promessas, estão falando promessas, estão falando coisas que Deus não tem falado no povo, pro povo, sabe? Iludindo as pessoas, sabe? Com promessas atrás de promessas, falando que Deus vai libertar, falando que Deus vai restituir, falando que Deus vai fazer, falando que Deus vai, tem gente que põe até tempo, sabe, que Deus vai cumprir, ao prazo de tal tempo Deus cumprirá isso, que Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, que isso, que aquilo, sabe? Isso são mensagens, são profecias, são pregações que estão iludindo o povo de Deus, que estão iludindo a nação, sabe, brasileira, o povo cristão, o povo evangélico, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com essas falsas profecias, com esses falsos profetas, porque Ananias, ele fez uma coisa grave, ele mentiu, ele enganou as pessoas, e ele colheu a sua consequência, porque Jeremias profetizou para ele que naquele mesmo ano ele iria morrer por ter mentido, por ter usado a palavra de Deus, usado o nome de Deus em vão. Então há consequência para essas pessoas que usam o nome de Deus, que falam em nome de Deus, que engana as pessoas, que ilude as pessoas, sabe? Falando falsas pregações, falsos entendimentos, falsos ensinamentos, iludindo as pessoas com falsas promessas. Quantas falsas promessas que teve nesses altares do Brasil e do mundo afora, que Deus tem uma grande obra na sua vida, que você vai ser um grande pregador, que Deus tem um grande chamado, que Deus vai prosperar você nisso, que Deus vai abrir uma empresa para você, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou, que Deus vai fazer isso e aquilo outro, e nada se cumpriu. Sabe? Muitos podem até se cumprir, mas muitos não têm se cumprido. E quantas pessoas têm se iludido, sabe? Com essas falsas promessas, com essas falsas realizações, com essas falsas profecias que estão acontecendo ultimamente, sabe? Você vai ver nas lives por aí, Deus está falando, de 1 em 1 minuto está falando assim, Deus está mandando te dizer,
Deus está tocando aqui no meu coração para falar isso e aquilo. E se você for pegar o núcleo da mensagem, é só mensagem de paz, é só mensagem de restituição, é só mensagem que Deus vai satisfazer os desejos, vai realizar os sonhos, vai realizar os desejos, vai realizar os propósitos, os projetos da vida da pessoa. E não é desse jeito. Que Deus é esse que só fala bênção e está vendo o povo perecendo, está vendo o pecado, está vendo o erro, está vendo o povo sendo cativo, está vendo as pessoas indo para o inferno, as pessoas estão cometendo todo tipo de erro e não estão se consertando, as pessoas estão cometendo todo tipo de engano, de mentira, de prostituição, de adultério, de sensualidade, de luxúria, sabe? E Deus mudou? Será que Deus mudou? Que as pessoas estão pecando, estão errando, estão vivendo uma vida de pecado e Deus está passando a mão por cima? Porque se você for ver, é isso que dá para entender, irmão. É isso que está dando para entender. Que as pessoas estão com a vida totalmente desraigadas, descompromissadas, servindo a Deus de qualquer maneira, serve a Deus quando as coisas estão mal, quando estão bem, eles esquecem de Deus, se afastam de Deus, e Deus só falando promessa, e Deus só falando que vai abençoar, e Deus só falando que vai restituir, e Deus falando que só vai realizar os seus sonhos, os seus projetos, que tudo vai dar certo. Será que Deus mudou? Ou é as pregações, ou a visão do povo, dos pregadores que não estão falando a verdade? Então a gente tem que analisar. Sabe? A gente tem que pôr isso na mesa, porque Deus não muda, irmão. O povo está em erro, o povo está em pecado, o povo está sendo conduzido a uma vida eterna no inferno, uma vida eterna à perdição. E Deus tem visto isso, sabe? Deus tem visto essas coisas. Que o povo está no erro e Deus não é irresponsável de ficar falando promessa e vendo o povo sendo cativo, e o povo no pecado, e o povo no erro, e o povo não tendo a libertação, não tendo o compromisso, e eles indo para o inferno. Deus não faz isso não, irmão. Deus preocupa mais com a sua alma, com a sua salvação, do que as suas realizações pessoais. Sabe? Então a gente tem que analisar isso, sabe? Ananias iludiu aquele povo e o povo estava acreditando por uma mensagem de libertação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de restituição. Analise o contexto de todas as pregações de lives, de pregadores, de tantos pregadores. Não vou entrar em exceção aqui, mas tem pregadores que falam a verdade, que pregam a verdade, que exortam, que falam o povo ao arrependimento para o povo ir embora para o céu. Mas a maioria dos povos, dos pregadores hoje em dia estão como esse Ananias, estão levando uma mensagem ilusória, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de realizações, de esperança, sendo que o povo está no erro e no pecado, e indo para o inferno, e eles falando coisas boas, falando paz, falando esperança, falando restituição. Pare e analisa as pregações que você tem visto, pare e analisa o contexto das pregações, das profecias que estão acontecendo no Brasil e nos púlpitos do Brasil afora, sabe? E Deus só prometendo isso. Se nascer uma criança hoje, Deus já tem uma promessa para ela, sabe? Então a gente tem que analisar. A gente tem que analisar essas profecias e essas promessas e essas pregações, porque o povo está no erro, o povo está no pecado, o povo está indo para o inferno, e o povo falando que Deus vai restituir, e o povo falando que Deus vai fazer, sabe? Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você vá mais morar no céu do que você ser realizado aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Lembro também da bênção e da maldição. A palavra de Deus fala que Deus falou para o povo de Israel assim: se vocês me obedecerem, se fazer tudo aquilo, essas bênçãos virão sobre vós. Bendito serás ao entrar e ao sair, bendito será a sua amassadeira, bendito será o seu gado, a sua terra, o fruto da tua terra. Mas se vocês errarem, se vocês pecarem, maldito serás na terra, maldito será o seu gado, a sua terra. E Deus dá uma condição assim, sabe? E o povo hoje em dia está assim, está todo mundo cometendo erro, todo mundo cometendo atrocidades. E o povo
fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e o povo falando sobre bênção, e o povo falando sobre restituição. E Deus naquela época, Deus não muda, é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E Ele fala, se vocês fizeram mal, se vocês errarem, se vocês pecarem, essas maldições virão sobre vocês. E o povo hoje em dia estão errando, estão pecando, estão vivendo uma vida relaxada, uma vida descompromissada com Deus, e Deus só falando que vai abençoar. Então não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Então pare e pensa, o povo está no erro, o povo está no pecado, o povo está descompromissado, e Deus falando através desses pregadores que Deus vai restituir, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer isso ou aquilo. Então pare e pensa. Lembra o livro de Juízes, quando o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor? Deus levantava um opressor, Deus levantava o inimigo e os colocava eles cativos. Eles só eram abençoados quando eles se arrependiam e clamavam a Deus, e Deus libertava, levantava um libertador e libertava o povo. É igualzinho eu estou falando. O povo só é abençoado quando se arrepende e clama a Deus e obedece a Deus. Aí as bênçãos do Senhor vêm. Mas quando o povo erra, Deus levanta o inimigo, prende a pessoa, destrói a nação todinha, prende ela, e ela não é abençoada. E hoje em dia está uma inversão de valores muito grande. A inversão é: o povo está errando, o povo está pecando, o povo está descompromissado com Deus, vivendo na libertinagem, vivendo em prostituição e todo tipo de pecado. E Deus, através dos pregadores, falando: eu vou te abençoar, eu vou realizar o seu sonho, eu vou realizar o seu projeto, eu vou restituir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Será que é eu que estou falando errado? Ou é os pregadores que estão falando o certo? Ou é a Bíblia que é certa? Então pare e pensa nisso que eu estou te falando, sabe? E que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.